seguindo o calendário lunar, que é o calendário que Deus criou o mundo. Gênesis capítulo 1. E houve tarde e noite, né? Primeiro dia. Então, a hora do calendário lunar, do calendário bíblico, é agora às 18 horas. Não é meia-noite. Tá? Meia-noite é o calendário solar. Tem problema comemorar meia-noite? Não tem problema, gente. Tá? Mas esse ano nós tivemos essa inspiração do Espírito Santo para fazermos às 18 horas. Então, eu queria convidá-lo, aquele que pode, claro, dobrar o seu joelho, porque esse é o tema da sua igreja, né? Prostrada aos pés, Salmo 95, verso de número 6. Vinde, adoremos, nos prostremos diante do nosso Senhor. E aí nós iremos começar o nosso ano prostrados aos pés do Senhor. É isso que a apóstolo vai fazer uma oração agora. No meu relógio já estamos perto das 18 horas, horário de Brasília. Deixa eu atualizar. Agora está dando as 18 horas, nós vamos orar nesse sentido, amém? Aleluia, aleluia. Como o Senhor fez, Ele faz nesse momento. Toda a viração do dia, Ele ia até o Éden para falar com Adão. Então, toda a viração do dia, o Senhor vem falar conosco. Então agora, nós estamos entregando na mão do Senhor 2025. Começamos agora a nos despedir de um ano que o Senhor nos ensinou, que o Senhor nos moldou, que o Senhor nos deu direção, em que nós começamos a ter um tempo de maturidade. Então você começa agora a se despedir de 2025 e começa a agradecer ao Senhor por tudo aquilo que você viveu, por todas as suas experiências, por todas as pessoas que Deus permitiu passar na tua vida e por todas as pessoas que Deus tirou da tua vida, por todos aqueles que sentaram na tua mesa e por todos
todos aqueles que não sentaram à tua mesa. Deus, agora nós nos prostramos diante do Senhor e agradecemos pelo ano que o Senhor nos deu e renovamos as nossas forças para começar um 2026 cheios de fé, de esperança, de renovo, cheios, Senhor, de uma bolsa de esperança para alcançar o novo para as nossas vidas. Senhor, nós cremos, porque o Senhor é Deus de novas e novas coisas. Senhor, sabemos que nós estamos de vermelho este ano, porque a sua cobertura sobre nossas casas. Nós vamos estar cobertos e escondidos pelo sangue do Cordeiro. Nada de mal vai nos atingir, porque nós iniciamos este ano cobertos pelo sangue do Cordeiro. E nós fechamos um portal agora, às 6 horas da tarde, às 18 de 2025, e abrimos um portal para 2026 de novos recomeços, de novas esperanças, de novas experiências, de novos amigos, de novas expectativas, de novos caminhos, de novas viagens, de tudo novo para a nossa vida, de novos relacionamentos, de novas oportunidades de emprego, de novas novidades de Deus espirituais para a nossa vida. Em nome de Jesus, nós recomeçamos agora um tempo novo. Fique de pé e dê uma salva de palmas para o seu novo recomeço. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, para a honra e glória do Senhor, a tua casa, a tua família, a tua esperança, a tua vida que Deus tem preparado. O inimigo não brotará, porque ele não tem poder para todo aquele que nele crê. Porque nós cremos no Deus que entregou uma cruz por nós. Você fechou um portal e você abriu um novo tempo para você. Você fechou um tempo e abriu um novo tempo. E que você possa estar aberto para tudo aquilo que Deus tem de novo. Que você possa estar aberto. Às vezes a gente olha e não entende. Que povo maluco é esse, né? Todo mundo vestido igual. Mas sabe o que é? Nós vamos entrar no céu assim. Todos os vestes iguais. Sabe? Viver esse momento de Deus para as nossas vidas é surreal. Amém? Nós vamos adorar? Não adoramos. Chamo todos os líderes. Tá bom? Não vamos adorar, né? Os líderes que vão abençoar os meses. Amém? Se posicionem, por favor. Nós temos que aproveitar a nossa pastora, que está liberada aqui. Gente, vai haver uma liberação de unção agora. Tá bom? Colocar em ordem os meses, janeiro, fevereiro. Tá bom? Os pastores vão estar fazendo uma oração. E eu peço a você que receba a cada oração. São 12 orações. 12 unção para que a sua vida. Sabe por que a gente faz essa virada na igreja? Sabe por que nós passamos a virada na igreja? E por que muitas pessoas fazem isso? Porque quando você passa a virada do ano na igreja, você está colocando Deus em primeiro lugar. A sua primícia é Deus. Aleluia! O primeiro dia do ano é dele, para Ele. A virada do ano você está dizendo para Deus: tudo na minha vida é em primeiro lugar. Aleluia! Quando você está na igreja, no primeiro dia do ano, você está dizendo para Deus: o resto do ano eu vou vencer todas as batalhas. Quando você está na igreja, no primeiro dia do ano, ninguém vai te parar. No restante do ano, os 364 dias,
Senhor. Então receba essas orações. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória, aleluia. Atenção, Pastor Douglas. Pastor Douglas. Todas as chamadas. Isso, ó, é sua cara. Amém? Amém. Ó, é minha vez. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Meu mês é o mês de janeiro. Está liberando uma oração. Iniciando esse ano de 2026. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a tua igreja, os teus filhos, Senhor. Pai, pedindo ao Senhor que possa nos fortalecer para novos recomeços, Pai. Que possamos ser fortes, Senhor, que possamos ser, Pai, resilientes ao longo desse ano, Senhor. Pois cremos, Pai, que teremos a oportunidade de novos recomeços. Entregamos ao Senhor, Pai, no ano de 2025 e recomeçamos, Senhor, no 2026 para a honra e glória do Senhor. Amém. A paz, meu medo fevereiro. Senhor, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, apresenta ao Senhor esse novo ciclo que está se iniciando, Pai. Apresenta-te a vida de cada membro dessa igreja, profetizando, Deus, que sobre esta igreja, Pai, irá cumprir o propósito do Senhor sobre a vida de cada um. Senhor, eu profetizo, Deus, em nome de Jesus, que nós não vamos olhar para trás, que nós vamos olhar para o alvo e seguir em frente, firme no propósito do Senhor. Em nome de Jesus, que haja, Pai, recomeço em todas as áreas da vida dos teus filhos, seja ela espiritual, física, no trabalho, profissional, acadêmico, em nome de Jesus. Eu peço a Ti, Deus, que os Seus braços fortes esteja com a tua igreja nesse novo ano, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Pai, igreja, meu mês é março, vou estar orando. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento Deus no mês de março. Pai, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, Senhor. Pai, que nesse ano de 2026 o Senhor libere curas, o Senhor libere libertação, que haja novos recomeços, Senhor, diante da Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti, nos esposa debaixo das Tuas asas, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Pai do Senhor, igreja, o meu mês é abril. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento diante do Senhor o mês de abril. Pai, com esse novo recomeço, com essa nova oportunidade que o Senhor está nos dando, que possamos olhar para frente, seguir em frente num novo relacionamento com o Senhor, num novo relacionamento, num novo começo, Pai. Que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos capacitar, Pai, para que possamos estar firmes num relacionamento e ter mais intimidade com o Senhor. Senhor, guarda-nos, esconde-nos para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Mês de maio, Deus, apresentamos a Ti, Pai, o mês de maio. Senhor, como foi nos direcionado, Senhor, para novos recomeços, Pai. Senhor, agradecemos a oportunidade de novos recomeços na Tua presença, Pai. Em 2025, Pai, tudo que falhamos, Pai, possamos fazer melhor em 2026. Que o Senhor nos oriente a fazer conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Pai.
Senhor, que possamos fazer como em Provérbios, Pai, não desviar nem da direita nem para a esquerda, Pai, mas seguir o alvo que é o Senhor, Pai. Que nos abençoe para a honra e glória do Senhor. Amém. Mês de junho. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a Ti o mês de junho de cada um de nós, Pai. Que nós possamos perseverar naquilo que o Senhor vai recomeçar conosco, Pai. Que nenhum de nós fique preso àquilo que já passou, mas que nós possamos estar disponíveis, Senhor, naquilo que o Senhor irá fazer. Nos prepara, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a persistir no recomeço contigo. Que nada, Senhor, brilhe os nossos olhos para que nós olhemos para trás, mas que nós possamos persistir e seguir para o alvo que é o Senhor e aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, abençoe o mês de junho e que possamos, Pai, recomeçar e viver um novo e um sobrenatural com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O meu é mês de julho. Senhor, Deus, meu Pai, estamos aqui diante do Teu altar, da Tua casa, Pai. Senhor, apresenta o mês de julho, Pai. Senhor, novos recomeços, Senhor, novas conquistas virão, Pai. O inimigo não vai tirar da gente, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoe cada um que está aqui hoje, Pai. Que todas as novas conquistas que irão surgir, Pai, o inimigo não vai tirar da gente, Pai. Eu lhe peço, Senhor, guarde a cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O meu mês é o de agosto. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu profetizo sobre a igreja e sobre o mês de agosto, Senhor, do nosso ano de 2026. Novos recomeços e assim como diz a Tua palavra, Senhor, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que nós, Senhor, não tenhamos apenas uma metanoia, Senhor, mas que nós permaneçamos em uma metanoia, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o ano de 2026, Senhor, seja um grande brado, Pai, e assim como o profetizado já está nessa casa, que nós possamos sempre, Pai, por todo o ano, estar cobertos pelo sangue de Cristo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu represento o Diego, mês de setembro. Senhor, em nome de Jesus, nós rendemos graças, Pai, por termos a oportunidade de termos novos recomeços nesse ano que se iniciou. Pai, em nome de Jesus, sabemos das dificuldades que é recomeçar. Mas se o Senhor liberou essa palavra, eu creio que o Senhor irá nos capacitar. Que possamos, Pai, nos posicionar em tudo aquilo que é necessário em nossas vidas, precisando de novos recomeços. Eis-nos aqui, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Eu abençoo setembro, em nome de Jesus. Amém. O meu mês é outubro. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer pela oportunidade de estar na Tua presença, Senhor, todos nós juntos como igreja. Papai querido, eu coloco diante de Ti, Senhor, esse mês, outubro. Papai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro, Senhor, nesse mês, as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre cada um de nós. Eu declaro, Papai querido, que o Senhor venha dar a cada um bom ânimo, que o Senhor venha dar o crescimento através do Senhor, e que o Senhor venha dar sobre nós, Pai, a esperança, porque a esperança em nós, Papai querido, é o Senhor sobre as nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, e te louvo, Pai, porque nós teremos vitória nesse mês de outubro, Pai querido, porque o Senhor tem um governo sobre as nossas vidas e nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Mês de novembro. Senhor Deus, Pai, apresento diante de Ti o mês de novembro, Senhor. Te peço que o Senhor possa nos fortalecer durante o ano, Pai, para que possamos ter o mês de novembro diferenciado, Pai Santo, por Ti. Que possamos viver novos recomeços, Pai. Como diz a Tua palavra, tempo para tudo debaixo do céu, Pai. Louvado seja Ti por nos direcionar para viver novos recomeços, Pai. Então eu te peço que o Senhor abençoe nossos corações, nossas mentes, que possamos estar sensível ao Teu Espírito, Pai, para viver de acordo com o Senhor, Pai Santo, com aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Que não seja a nossa vontade, Pai Santo, que não sejam os recomeços que nós queremos, mas sim os recomeços que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Que possamos estar debaixo da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Mês de dezembro. Quero declarar sobre a igreja 2 Coríntios 5,17. Eis que tudo se fez novo. Em nome de Jesus, essa frase, Senhor, carrega uma mensagem de renovação, de esperança e de transformação. E é o que eu quero declarar
Mês de dezembro, Pai, da tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos olhar para o alto, que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, entender que em Ti nós podemos, Pai, sempre recomeçar. É o que eu declaro, Senhor, no mês de dezembro, da tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. Queria convidá-los a adorar. Quem trouxe a sua oferta da arca, enquanto estiver rolando a adoração, você pode colocar ali. Eu não sei se você está com o envelope da arca aí, mas dentro do envelope da arca tem um papelzinho branco ali, você coloca um pedido de oração, amém? Coloca um pedido de oração. No envelope você escreve o seu nome, o nome da sua família. E se você tiver a contribuição, você coloca dentro do envelope, se não, você faz o Pix. Pode colocar na arca, a arca está aberta hoje para que você coloque a sua contribuição da arca. Amém? E depois da adoração nós vamos seguir. Tem muitas informações hoje. Vamos para a sua paciência, para a sua adoração. Amém? Aleluia. Vamos se colocar de pé. Eu quero te dizer que nesse louvor que nós iremos louvar o Senhor nessa tarde, seja intencional. E que o ano de 2026 você faça desse louvor a sua adoração. E a sua oração, Senhor, dizendo a Ele que perto dele você vai estar. Porque quanto mais perto, mais profundo nós iremos
sobre a nossa dependência em Deus. E assim como o salmista declara, melhor um dia nos teus átrios do que mil em outro lugar. Esse louvor traz esse amor para a presença do Senhor. Agora eu quero para você fechar os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse 2026. Obrigado por cada culto, Senhor, que passamos juntos. Que 2026, Senhor, a palavra que está em Abacuque 2,14, que diz: mas a terra se encherá do conhecimento
desse daqui, ó, um desse por família. Por família. Se você mora sozinho, no caso do Biel, o Biel pega o dele. Hein? Então, por família ou por casa, melhor, né? Por casa, né? Vamos do Biel. Por casa. Então, você vai pegar um álbum. Qual que é a ideia desse álbum? Né? Alguém teve uma ideia maravilhosa de confeccionar esse álbum. E aí, o que vai acontecer, gente? Durante o ano que começou, 2026, e antes de tudo, feliz ano novo, glória a Deus. O que acontece, gente? Toda a programação do ano 2026, como todo ano tem Ministério de Mulheres, Ministério de Casais, Kids, Team, homens, enfim, todos os eventos que acontecerem na igreja, né, vocês vão receber, eu vou falar foto, mas vocês vão entender depois, uma foto sua participando desse evento. Tá? Então, você veio nos homens, as mulheres vão receber a foto? Não. Aí pergunta, mas cadê minha foto? Eu não veio, mano. Né? Então, os homens que vierem na conferência de homens vão receber uma foto deles na conferência de homens. As mulheres que vierem na conferência de mulheres irão receber a foto delas na conferência de mulheres. Então, a ideia é que no final do ano, como está sendo agora, né, no dia do culto da virada, você olhe para o álbum e veja tudo o que Deus proporcionou para você, as oportunidades que você viveu, porque eu creio que nós iremos desfrutar de todos os recomeços que Deus colocar para nós. Então a ideia é que você visualize a sua vida na igreja, ou com a igreja, ou com Deus, como você quiser enxergar. Amém? Qualquer dúvida, procure o seu pastor ou a sua pastora, que eles já estão cientes de tudo isso que eu estou falando e eles podem te orientar melhor. Amém, igreja? Amém? Então, vamos aproveitar. Você que é o chefe de família, venha buscar aqui o pastor Douglas, organiza. Vem, pastor Douglas. Pega aqui com o pastor Douglas, por gentileza, para sua casa, vem os chefes de família. Presente da igreja para a sua família. A ideia é que esse álbum seja preenchido no final do ano, gente. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Eu tenho mais dois recados assim direto para passar para vocês. Eu quero aproveitar esse daqui também, tá? Isso daqui é uma direção que o Senhor passou para a apóstola e ela mandou confeccionar aqui e entregar para cada um. O que vai acontecer? Isso daqui você tem que fazer hoje, tá bom? Não precisa fazer agora, mas antes de ir embora, você preenche. Se precisar de caneta, só falar com as secretárias que elas vão providenciar. O que vai acontecer, gente?
a 2026, novos recomeços. Você também, acho que nós vamos passar nas cadeiras, vai passando para trás, né? O que vai acontecer? Você tem 5 opções aqui do que você quer fazer. Então você vai colocar aqui, o que você quer fazer esse ano? Eu quero eu quero fazer um curso de inglês, eu quero ir para a Europa, eu quero ter mais intimidade com o Senhor, eu quero limpar mais a igreja, eu quero pagar o ar-condicionado para a igreja, que os dois não estão vencendo. O que você quer fazer? Tá? 5 coisas que você queira fazer. Aí você vai cortar o papel no meio. Esses 5 itens que você quer fazer vai ficar com você para você orar. É o compromisso que você está fazendo com você mesmo para esse ano de 2026. Tá? Então você está fazendo um compromisso com você. Então você vai ficar com essa parte do papel, o que eu quero fazer, para você orar sobre o compromisso que você está fazendo com você. E embaixo, o que você não quer fazer. Tá? Então você vai listar aqui 5 coisas que você não quer fazer em 2026. Né? Por exemplo, reclamar, ficar reclamando, falando mal do irmão. Você não quer fazer isso esse ano. Você vai colocar aqui esses 5 itens. Não precisa colocar nome isso aqui, né? Não precisa colocar nome, tá bom? Isso aqui é o que você não quer fazer, na parte de baixo. Você vai colocar os 5 itens aqui, você vai dobrar, e nós vamos colocar algo aqui no altar para você colocar no altar. Isso daqui nós vamos orar sobre a sua vida. Deu para entender, gente? Não vai colocar errado aqui. Então, os 5 primeiros é o que você vai fazer. Os 5 primeiros ficam com você. Você vai orar pelo compromisso que você fez com você. A parte de baixo você vai destacar, não precisa colocar o seu nome, vai fazer a lista do que você não quer fazer em 2026, vai dobrar e vai colocar aqui no altar. Aí nós vamos orar sobre isso, te ajudando em oração, para que você não faça em 2026. Deu para entender? Amém? Você me ajuda, pastor? O pastor Douglas vai dividir aqui, vai dar as primeiras, vai passando para trás, cada um pega um, tá bom? Vamos fazer salinha hoje? Ninguém se prontifica para salinha, gente? Ninguém quer para salinha hoje? Se ninguém quiser, vou dar um comando. Vou escolher um. Eu acho que tem que ser uma das mães. Uma das mães puxa os filhos outros. Ou a avó. Ai, misericórdia. Nossa, vai lá com a mamãe. Eu acho que eu vou na avó. Misericórdia. Todo mundo volta na avó? Mas a avó tem a avó Silvia. Aqui. Meu, minha bênção. Tem a mamãe. Tem a apóstola. Tem a Marcela, quem mais tem a avó? A Vânia, acho que não tinha visto a Elsa. A Cris está de volta. Ou todas, para não apertar muito. Gente, como que vai funcionar? Deus deu uma revelação para o apóstolo sobre 12 segredos para esse ano de 2026. Eu quero compartilhar com vocês. Muito provavelmente as secretárias vão colocar na sala da família depois, tá? Eu não tenho tempo de ficar falando devagar para você escrever. Depois disso, eu quero liberar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e nós vamos ceiar. Tem uma ceia preparada para vocês. O presbitério vai servir a ceia, 2 pessoas. Só que, a todo momento, gente, quero deixar claro para vocês, a arca está aqui para aqueles que levaram a arca para casa, colocar a sua oferta da arca. O gasofilácio está aqui também. Você que quer ofertar, trazer o seu dízimo,
dízimo, a sua primícia, até o final do culto, você tem liberdade de vir e colocar o seu envelope aqui, amém? Hoje nós não teremos esse momento específico. Você pode vir, trazer, colocar aqui durante o culto, não tem problema. Tem caneta aí, Marlene? Tá vendo? Amém, gente? Deixa eu compartilhar com vocês. Essa semana a apóstola saiu para orar pelos dizimistas, né? Então todo mundo preencheu o envelope, colocou, teve essa oração especial para dentro dos dizimistas. E eu quero compartilhar, enquanto a apóstola estava orando pelos dizimistas, o Senhor entregou para ela esses 12 segredos para 2026. Então, o que acontece? Tem o segredo, tá? A ação prática, o que você deve fazer com aquele segredo, e o profético. Todo segredo vai ter ação prática, vai falar do segredo, o que você deve fazer, e o profético. Amém? Amém, igreja? Amém. Presta atenção, gente, eu não vou repetir. Tá? Pode ser, o papelzinho deixa para depois, eu não vou repetir. E o que acontece? Isso daqui você pode fazer qualquer mês do ano. Não é porque eu vou falar o primeiro segredo que você já tem que fazer em janeiro. O dia que o Espírito Santo falar com você. Por isso que nós, como filhos de Deus, temos que estar conectados com o Espírito Santo, para que Ele fale. Se você quiser fazer tudo esse mês, glória a Deus, faça todos os proféticos desse mês. É você com o Senhor na questão dos proféticos. Amém? Amém, igreja? Amém. Então tá bom. Vamos lá. 12 segredos ou 12 passos para os novos recomeços, tá? Como Deus deu para nós, 6 novos recomeços. Primeiro, crer no eu sou. Primeiro segredo, crer no eu sou. O que significa? Ao falar eu sou, você traz Deus para a sua vida. E foi a palavra que Deus liberou para Moisés lá em Êxodo capítulo 3. Eu sou o que sou. Então, te leva a um nível de segredo com Deus. Quando você declara, né, que você crê no eu sou, você está declarando que você está crendo em quem? Em Deus. Então aí, gente. Então, o primeiro segredo é crer no eu sou. É acreditar em Deus de verdade. Eu creio em Deus de verdade. E aí, tem uma ação prática. Todo mundo que crê no eu sou, em Deus, ele pratica isso. Qual que é a ação prática? É não blasfemar, é não ficar murmurando, é não ficar reclamando, entende? Haja o que houver, você confia. Você não crê em Deus? Então por que está reclamando? Por que está murmurando? Entende? Então, se o primeiro segredo é crer em Deus, a ação prática é não reclamar, não murmurar, é entender que Ele está no controle. Eu não vou fazer isso sobre os outros, eu vou só ilustrar isso primeiro para vocês entenderem. Quando nós pegamos a vida do apóstolo Paulo, tá? O apóstolo Paulo, toda a cidade que o apóstolo Paulo passou, aconteceu alguma coisa com ele. Quando ele chegou na ilha de Malta, ele foi picado pela cobra. Quando ele chega em Roma, ele está preso. Em Tessalônica, ele é xingado. Quando ele está em Atenas, falam que ele está falando, que ele está louco, falando coisas loucas. Enfim, todo lugar que o apóstolo Paulo passava para falar do Evangelho, algo, entre aspas, de ruim, humanamente falando, acontecia com o apóstolo Paulo. A bagagem dele foram de muitas marcas. Amém? Só que chega um determinado momento, quando o apóstolo Paulo está em Roma, ele está preso e ele tem um julgamento. Ele vai ser julgado. E ele diz o seguinte, que ele é um prisioneiro de Cristo.
O apóstolo Paulo nunca falou que ele era preso de Roma. Ele falou: eu sou um prisioneiro de Cristo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo praticava esse segredo, ele cria no eu sou. Então ele sabia que tudo aquilo que ele viveu nas cidades onde ele passou para propagar o Evangelho, Deus estava no controle. Ele sempre confiou em Deus. Tanto é que ele não fala, Roma me prendeu. Ele fala, eu sou um prisioneiro de Cristo. Então, Roma prendeu o apóstolo Paulo, mas ele dava crédito a essa prisão a Jesus Cristo. Ele entendia que Jesus Cristo permitiu que ele fosse preso para que ele propagasse o Evangelho através da prisão, e foi isso que ele o fez. Deu para entender, gente? Amém? Então tá bom. Primeiro segredo, crer no eu sou. Ação prática, não blasfemar. Confiar, haja o que houver, confiar. Olha o primeiro segredo que Deus está falando para a gente. Porque eu pensei com isso, meditando agora à tarde sobre isso. Virão coisas difíceis esse ano. Aí, ó, quando você for murmurar, você pratica esse segredo. Não murmura, não reclame. Confie. Qual que é o profético que o Senhor passou? Você vai comprar um pijama para alguém, declarando que vai descansar. Você entende? Você dá um pijama de presente para alguém, declarando que aquela pessoa vai descansar. Não importa o que esteja acontecendo, ela vai descansar. Por que ela descansa? Porque ela confia no Senhor. Segundo segredo, ter paz. Declarar a paz em todo novo começo. Todo novo recomeço precisamos declarar paz. Por quê? Porque a paz dele é aquela paz que excede todo entendimento. O que isso significa, gente? Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu estou em paz, porque eu creio no eu sou. Uma coisa está conectada com a outra. A Titanic está afundando, mas eu estou em paz, porque eu creio que vai ter um bote para mim. Se não tiver, eu vou para o céu. Amém? Isso significa, quando você declara ter paz, você está em paz, que você colocou Jesus no centro. Ele é o centro. Qual que é a ação prática? Ação prática. Encontrar o centro dentro de mim mesmo e não me encher de tarefas. Deixa eu dar um adendo aqui sobre o estudo que eu estava fazendo. Muitas vezes, cuidado com a religiosidade. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Fazer tudo para Deus na igreja. Você é daquela que limpa a igreja, você dança, você pula, você cozinha, você mexe no ar-condicionado, você faz tudo, achando que isso é paz, porque você está servindo, isso não é paz. Estar em paz é você servir sim, não fazer como alguns que nunca aparecem aqui. A paz é a paz de novo, que não servir a Deus. Enfim. Servir, mas não se encher de tarefas, não ficar sobrecarregado para mostrar para Deus, olha, eu estou trabalhando, eu estou servindo, não é essa paz. Amém? Então, você vai olhar para dentro de si esse ano, tá? E você vai observar aquilo que você precisa fazer que você não fez, você recomeça, e aquilo que está demais. Não sobrecarregue para ter essa falsa paz. Qual que é o profético? Deus dá uns proféticos suaves, gente. Eu acho que esse ano não vai ser fácil pelos proféticos suaves que Deus está dando. Qual que é o profético? Tomar um café com alguém para você mostrar a importância que ela tem na sua vida. Então você vai escolher um dia, tá? Você tem, contando hoje, 365 dias
para você tomar o café com alguém e mostrar a importância. Tá? Então, falo eu, não a palavra, não a direção, pelo menos pague o café. Né? Chamar a pessoa a pagar o café mostra quão importante a pessoa é. Terceiro segredo: deixar a mente em Cristo. Tá? Deixar a mente em Cristo. Isso significa não vacilar, estar em concordância com a mente do seu mentor, em harmonia, estar em aliança para o seu chamado, sua preparação. Profético: ouvir a sua liderança e dar continuidade, como uma grande aliança, sendo que o líder e a mente do mentor, né, é a direção sobre a sua vida como um time. Deixa eu explicar para você. Nós pastores, gente, nós não temos tempo para cuidar da vida de ninguém. Não tem. Cara, a vida é muito corrida, são muitas tarefas, é trabalho, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo para a gente ter tempo de cuidar da vida. Só que ao mesmo tempo nós estamos aqui para dar direção, olhar de fora a situação que você está passando e tentar ajudar a resolver, tentar ajudar a iluminar o caminho para você. Essa é a ideia. Então, qual que é o profético? O profético é o que nós já deveríamos fazer com a nossa liderança: ouvir e dar continuidade àquilo que nós estamos recebendo. Cara, o pai, a autoridade, o pastor nunca vai falar nada para o seu mal. Se você entende que o seu pastor está falando algo para o seu mal, por que você vai estar com ele? Porque 2025 inteiro fala, por que você ainda está com ele se você entende que ele fala para o seu mal? Não faz sentido. Então, o profético ouça a sua liderança e dê continuidade, como se fosse uma grande aliança. Amém? Quarto, aceitar as transformações que Jesus fará sobre a sua vida nesse ano. Olha o segredo que Deus entregou: é aceitar o que Jesus vai fazer na sua vida. Aceitar. E aí, para isso você precisa ter um coração sincero e compassivo. Tá? Realmente isso é uma porta verdadeira de transformação espiritual e física. Qual que é o profético? Você vai abençoar alguém. Abençoar como? Qualquer bênção. Tá? Eu não tenho dinheiro. Você está mentindo, porque a Bíblia diz que Deus dá pão e dá semente. Se você não tem dinheiro, é porque você está comendo a semente. Vigia, irmão. Mas na pior das hipóteses, eu não tenho recurso esse mês. Olha quanta manga madura aqui de graça. Entende? Você vai abençoar alguém, mas quem é esse alguém? É alguém que você sabe que não espera que você vai abençoar ele. Ou seja, alguém que não está no seu convívio, alguém que dificilmente você talvez tenha essa intimidade, essa liberdade. Então você abençoe alguém que você tenha convicção que não espera que vá fazer. Isso nós estamos falando, nesse caso aqui, dos irmãos da fé, aqui da igreja, amém? Nesse caso específico. Estamos no... É o quinto, né? Isso. O quinto vem com um grande desafio.
é a lei do amor. Segredo: sermos justos, mas também aplicarmos o amor de Deus. O que isso significa, gente? Fazer a justiça, mas com amor. Tá? Por quê? Porque Deus, quando faz isso, Ele quer encontrar na gente um coração quebrantado e justo. Ter a realidade da presença de Deus. Então, é amar, mas ser justo. Tá? Em 1 Coríntios 13, Paulo fala de amor. O amor é uma prática, nós temos que praticar o amor. Qual que é o profético? Ler 1 Coríntios 13 por 30 dias. Tá bom? Isso daqui tem que ser consecutivo. Falhou, volta de novo. 30 dias, Deus falou 30 dias. Consecutivo. Começou hoje, 30 dias lendo 1 Coríntios 13. Sexto, ser feliz, mas em sua missão. Ser feliz, mas em sua missão. Porque ser feliz sem fazer nada para Deus é fácil. Tem um monte de gente no mundo sendo feliz. A ideia é sermos felizes na missão, né? Conhecendo a si mesmo e vivendo o reino de Deus. Mas para isso você tem que aceitar o seu chamado e a sua missão. Jesus aceitou. O chamado e a missão dele foi até o fim. Seria o nosso exemplo. Sigamos. Amém? Profético. Você vai facilitar, ajudando de alguma maneira o seu irmão, nós, na missão dele. Então você precisa buscar o equilíbrio emocional. Você vai cuidar da sua parte emocional para que seu caráter se aperfeiçoe. E aí você chegue à estatura do varão perfeito. Olha só que interessante. Eu vou repetir para você ver como é sério isso daqui. Você vai facilitar a missão do seu irmão. Amém? Mas para isso, para você facilitar a missão do seu irmão, para isso você precisa estar equilibrado emocionalmente e mentalmente. Seu caráter tem que estar alinhado com o caráter de Jesus. Senão você não consegue ajudar ninguém. Você vai dar suas opiniões, suas experiências. E aí é o que a Bíblia diz: um cego e outro cego, e ambos cairão no buraco. É tão sério esse sexto que Deus deu um adendo. Se você precisar de ajuda médica, você procure ajuda médica. O que é ajuda médica? É médico, é psicólogo, psiquiatra, o que você precisar da medicina para que você encontre o seu equilíbrio. Amém? Como eu já falei na imersão, muitos aqui precisam de um psiquiatra urgente. Já deveria ter começado em 2025. Não foi. Vai em 2026. Resolva a sua vida. Não é vergonha, gente. Se tratar não é vergonha. Vergonha é ficar aqui atormentando a vida do irmão, sem se tratar. Achando que ele é alecrim dourado e o psiquiatra vai dar tarja preta para você. Você dopado, sem pensar em nada, é melhor do que aqui. Falando o que quer. Mas procure médico, é a orientação de Jeová para nós. Sétimo segredo: trabalhar a minha fé em Cristo. Como nós temos a galeria da fé em Hebreus 11, nós também conseguimos. Eles conseguiram, nós também conseguimos. O que está na Bíblia para mostrar que também é possível para nós. Tá? Então, trabalhar a fé em Cristo. Qual que é o profético? Você vai declarar todos os dias. Se é declarar todos os dias, é uma tarefa de quantos dias?
365 dias. Certo? Uma tarefa para todos os dias. Então, todos os dias você vai declarar que a sua fé pode mover o sobrenatural. Nós vamos fazer 2 declarações todos os dias. Gente, a palavra tem poder. Palavra tem poder. Você vai fazer 2 declarações. A primeira, a minha fé pode mover o sobrenatural. E você vai declarar para você: eu sou um vencedor. Gente, Deus não criou filhos perdedores. É o inimigo que quer que eu e você percamos. Deus não tem isso. Amém? Então você vai declarar: a minha fé pode mover o sobrenatural. E você vai falar para você mesmo: eu sou um vencedor. Aleluia. 8º segredo: não traga ninguém com você que Deus não queira. Tá? Não traga ninguém com você que Deus não queira. Estamos aqui para ajudar todo mundo? Não. Não estamos aqui para ajudar todo mundo. Quem morreu de braços abertos na cruz foi Jesus. Para todo mundo. Ou melhor, para todo aquele que nele crê. Então não é para todo mundo, é só para quem crê. Nós achamos que nós temos que fazer tudo. Vou dar um exemplo bíblico para você. Deus deu um comando para Abraão: sai da terra, no meio da tua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. Deus deu um comando para Abraão, e o comando era claro: saia do meio da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, verso 1 em diante. O que Abraão faz? Leva Ló. Deus não mandou ele sair da parentela? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Posso começar a cutucar no começo do ano? Eu quase tomei uma confusão esses dias desse feriado que fala isso. Vou explicar para você. Não me entenda mal. Para quando você não ouvir isso de Deus, você não copiar o erro de Abraão. O erro de Abraão foi o seguinte: ele ouviu de Deus. Isso está em Gênesis capítulo 12. Amém, gente? Está na Bíblia. Abraão, sai da tua terra e sai do meio da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. E Abraão leva Ló. Por que Ló? Porque Ló era parente de Abraão. Só que a ordem de Deus é: saia do meio da tua parentela. Porque Deus tinha uma promessa com a família de Abraão. Quem que era a família de Abraão? Abraão e Sara. Eles não tinham filhos. É o pai, a mãe e os filhos. Isso é família. O restante é parente. Então cuidado. Eu não estou falando, gente, para você abandonar seus pais. Não é isso. Pelo amor de Deus. Eu estou falando para você tomar cuidado quando Deus der um comando para você. Porque o comando para Abraão foi um comando claro: saia do meio da tua parentela. Então Deus estava falando: Ló entrava na parentela, porque Ló era sobrinho de Abraão. Não era para Abraão ter levado Ló. E ele levou toda aquela confusão com Ló. E Abraão teve que ir lá resolver. Teve que resolver porque ele desobedeceu o comando de Deus. Então, cuidado para você não levar quem Deus não quer que você leve. Tenha discernimento. Porque isso atrasou a promessa na vida de Abraão. E nós não queremos que esse ano nada atrase na sua vida porque você fez do seu jeito. Amém? Profético. Planeje a sua semeadura com amor e alegria. Não deixe de dizimar. Olha o que Deus está falando. Significa que nós deixamos de dizimar e deixamos de semear em 2025. Ele está declarando esse profético. Só que assim, você vai, mas todo mês eu semeio, todo mês eu dizimo, o dízimo continua. Ele está falando da semeadura. O que é planejar a sua semeadura? Olha o que Deus falou. Você vai escolher, por exemplo, junho. Em junho eu vou fazer a minha semeadura. Então, a sua semente do mês de junho é um exemplo, gente. Amém? É você e o Espírito Santo. Em junho, você vai semear
de 3 itens básicos da sua casa. Você vai dar a sua semeadura, você vai dar uma semente pela conta de água da sua casa, uma semente pela conta de luz, uma semente pelo gás. A semeadura não tem porcentagem, é o que o Espírito Santo falar com você. Por isso que Deus está falando, prepare a sua semeadura, porque naquele mês você vai ofertar, semear é ofertar. Ofertar como você já oferta, você vai fazer uma oferta pela sua água, pela sua luz e pelo seu gás. Amém? Qual o valor? É o valor que o Espírito Santo falar com você. Nós, Gálatas capítulo 5, verso 17 em diante. Nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo. Essa é a pergunta que você não faz para o seu pastor. A pergunta que você pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, qual o valor que eu devo colocar no envelope sobre isso, isso e isso? Acabou. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Gente, tudo isso que eu estou falando, ninguém é obrigado a fazer, amém? Não é obrigado. Deus está dando segredos para você. Você vive ou não. Tá? Por isso que Deus falou da semeadura. Ó, você vai semear sobre a sobre o seu gás, sobre a sua luz, sobre sua água, e você vai semear na vida de alguém também. Ó, muita semeadura. Por isso que Deus falou, prepare um mês e faça a sua semeadura. 9, ou melhor, 9 segredo. Esse novo segredo fala sobre você ter certeza do lugar que você pertence. O que significa isso? Cara, você pertence a essa igreja? Feche suas brechas e vamos seguir em frente. O apóstolo Paulo fala, se eu não me engano, em Filipenses, aquilo que ficou para trás, ficou para trás. Aleluia. Eu prossigo para frente, buscando o alvo. Então, fecha as brechas, o que passou, passou, não tem como voltar atrás. E se é aqui, é essa família, é esse emprego, enfim, entenda o lugar que você pertence, fecha as brechas daquele lugar que você está inserido e siga em frente. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Jesus pertencia a uma ordem. Né? Quando a Bessa falou comigo, juro que deu um nó na minha mente. Eu pensei, o que Deus quer falar com isso daqui? E ela falou, Deus só falou isso para mim. Né? E eu estou passando para você. E eu fui orar, entrei no quarto e falei, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo o que o Senhor quis dizer para a Bessa, para eu conseguir trazer. E Deus falou assim, eu fui estudar e realmente estava simples e eu não me atentei. Jesus fazia parte da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque lá atrás com Abraão, né? Quando startou o dízimo, Melquisedeque era rei de Salém, que significa paz. Jesus é o Senhor da paz, né? E ele é sacerdócio descendente de Melquisedeque. Jesus não é descendente de Levi. Quem estuda a Bíblia sabe o que eu estou falando. Ele não é da tribo de Judá, mas da tribo de Levi. Então Jesus não poderia ser sacerdote, mas Jesus é da ordem de Melquisedeque. Por isso que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então Jesus entendeu o lugar dele e ele viveu o que ele tinha que viver. Ele foi até o fim. Então, entenda o lugar que você pertence, feche as brechas e vá até o fim. Se você entende que você faz parte dessa igreja, qual que é o profético? Mostrar em ação que você pertence a essa igreja. Você vai fazer algo pela igreja. Usar a camisa da igreja, evangelizar falando da igreja. Mostrar o ministério que você pertence. Eu estou com uma ideia para fazer evangelismo virtual. Vou conversar com o Mike
Testa com a minha ideia, se dá para fazer, e aí dá para todo mundo participar. De casa você evangeliza, tá bom? Pelas mídias sociais, pelo WhatsApp, nós vamos botar isso em prática, já que Deus deu esse comando, vamos fazer isso. Eu me lembro, tá, mãe? A gente usar as mídias da igreja para evangelizar. 10º segredo. Aprofundar amizades no reino. Por quê? Porque nós precisamos de pessoas íntimas que vão orar por nós. A Bíblia diz: compartilhe as suas necessidades com os santos. Então, uma coisa é eu precisar de cesta básica, amém? Outra coisa é eu precisar de uma cura. Outra coisa é eu precisar de um abraço. Outra coisa é eu precisar de uma oração por intimidade. Então são coisas diferentes. Eu tenho que ter pessoas específicas para cada demanda que eu tenho. Para isso eu preciso aprofundar minhas amizades, para quando eu precisar de algo, eu ter quem vai me socorrer. Amém? Então, nós precisamos ter... Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Amém? Amém, gente? Amém. Deus está dando um segredo para nós. Isso daqui veio de Deus. E esse 10º segredo é uma chave poderosa. Ele está dizendo o seguinte: aprofunde amizades no reino, para que você tenha com quem compartilhar. Então tem coisas que você talvez nem consiga falar para o seu pastor, mas você vai conversar com um amigo. Entende? E aí esse amigo pode ter discernimento e falar: não, isso é muito sério, precisa levar para o seu pastor. Tem coisas que são suas, que você precisa de alguém para conversar. Então aprofunde as amizades, para que você tenha alguém para ter isso. Qual que é o profético? Fazer o máximo de amigos e orar com eles uma vez por semana ou uma vez por mês, trazendo a presença de Deus. Então sempre esteja orando com alguém. Amém? Você chamando alguém para orar, você está identificando que essa pessoa é sua amiga, que você pode contar com ela. Segredo de número 11. O segredo é misericórdia. O que significa esse segredo da misericórdia? Ele está conectado com o segredo de número 10, da amizade. Você vai ter que ter pessoas, tá, para que tenham misericórdia de você. Deixa eu explicar melhor. Jesus tinha os seus grupos, tá? Jesus tinha os seus grupos e ele compartilhava intimidades, revelações com uma classe de grupos. Nem todo mundo viu tudo que Jesus fez. Algumas pessoas participavam de tudo, outras não, só caminhavam com Jesus, tá? Então, esse 11º, você vai ter amigos na qual você possa contar. Sabe aquilo que eu ouvi uma vez um cara falando e eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte: sempre você precisa identificar que você tem 2 tipos de amigos. Amém? É claro que ele falou algo muito pesado, mas eu quero que você entenda o que ele falou, o nível que ele falou. Ele disse o seguinte: você matou alguém. Ó como é o nível máximo, vamos dizer assim. Você matou alguém, um erro muito grave. Aí ele diz assim: quando você ligar para o seu amigo, ele vai colocar a mão na cabeça, vai ficar desesperado, ou ele vai falar para você: estou levando a pá. Você entendeu? Vamos resolver isso daí. Então, esse é o nível de amigo, claro, gente. Estou dando um exemplo esdrúxulo, então você entender. O amigo que eu estou falando é aquele que quando você errar, ele vai te apontar, ele vai chegar com você e falar: cara, eu estou com você, vamos resolver isso da melhor maneira possível. Não vai te expor.
Entende? Vai viver o seu tempo, a sua realidade, mas ele vai estar lá para te apoiar. Amém? Qual que é o profético do 11º? Profético do 11º é um mandamento bíblico. Pode ser que você tenha um amigo, ou você tinha um amigo, e você foi ferido por ele. Qual que é o profético? Perdoe. Faça a cruz valer a pena. Porque se tem alguém que feriu Jesus, somos eu e você. E na cruz ele nos perdoou. 12º. Sinceridade de coração. É você ser intenso, inteiro e verdadeiro. Intenso, inteiro e verdadeiro. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você aplicar o 12º em tudo na sua vida, tem como dar ruim? Em tudo que você for fazer, a Bíblia diz, se eu não me engano, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 33, alguma coisa assim. Não me recordo, não me perdoe. Tudo que fizeres, façais para a glória de Deus. Amém? Tudo que você fizer, se você for intenso, inteiro e verdadeiro, tem como dar errado? Eu acredito que não. Então, qual que é o profético? Você precisa fazer algo que mostre que é possível viver as coisas de Deus em intensidade. Nós precisamos ver na sua vida que você é intenso com Deus. Você precisa mostrar a sua intensidade com Deus. Amém? Pode falar da cor? A cor do próximo ano, cinza. Tem dourado também, mas a apóstola está olhando na questão do dourado, cinza com dourado, mas por enquanto nós ficamos com cinza, tá bom? Ainda bem que eu estou sem óculos, porque não é possível que você viu 12 segredos e a primeira revelação você já murmurou. Um dos segredos era confiar no Senhor. Eu não gosto de cinza. Mas bem quando Deus pergunta o nosso rosto. Ou é a nossa igreja ou a igreja dele? Né, Zé? Eu estou sem óculos, mas eu vi curto. Eu vi curto. Puxa, não estou entendendo. O que aconteceu com esse jogo? Abra sua Bíblia comigo. Para a gente. Quero liberar uma palavra. Para que a gente possa cear. 7h20. Quero pegar. Eu tinha preparado só uma coisa bem rápida, tá bom? E é justamente a palavra que a pastora Thaís leu. Mas eu queria fazer uma adendo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Depois da palavra, nem rolou. Cadê o rolou? Se quiser a banda já tomar lugar aí, pode vir, mano. Eu preparei essa palavra sem estar de posse nesses 12 segredos que Deus revelou para o apóstolo. E eu creio que estão conectados. 2026, novos recomeços. E eu queria compartilhar algo com vocês. 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram.
eis que surgiram coisas novas. Essa declaração do apóstolo Paulo aos Coríntios, ela é uma expressão muito poderosa para nós cristãos, porque essa palavra, ela anula o seu jeito de ser. Essa palavra vai contra o seu pensamento de dizer, eu sou assim, eu não mudo. Essa palavra vai contra isso, porque se você está em Cristo, você é nova criatura. E por que ele te fez novo? Para que ele pudesse escrever em você tudo que ele almeja. Então você é uma página nova. A Bíblia diz que nós somos cartas. E as pessoas têm que ler eu e você da ótica de Cristo, não da ótica da nossa rabugento, xarope, mal educado, arrogante, soberbo. Essa não é a ideia de Cristo sobre a nossa vida. Então, o discernimento que o Espírito Santo me deu sobre essa palavra foi sobre essa virada de ano, essa virada de chave. Eu escutei uma pessoa falando, e quando essa pessoa falou, o Espírito Santo confrontou essa pessoa no meu coração. Ela disse o seguinte: talvez eu acreditasse no que ela falou. Então o Espírito Santo veio contra o que essa pessoa falou. E ela disse o seguinte: só vai virar a questão de número. É a mesma coisa. Vai chegar o ano que vem, vai ter janeiro de novo, todo mundo, as crianças de férias da escola, vai chegar fevereiro, carnaval, vai chegar abril, Páscoa, e em junho vai vir o inverno, e vai ter férias do meio de ano. É a mesma coisa. E quando essa pessoa estava falando e aquilo começou a fazer sentido em mim, o Espírito Santo veio e falou ao contrário. Não pode ser a mesma coisa. Como que vai ser a mesma coisa se em 2025 você tinha uma certa idade, e em 2026, quando chegar o seu aniversário, você ficou mais velho? Como que você ficou mais velho e continua sendo a mesma pessoa? Você é contra a Bíblia, porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, ele diz o seguinte: quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, agora que sou homem, eu faço coisas de homem. Como que o tempo está passando e você continua fazendo as mesmas coisas? Foi isso que o Espírito Santo falou. Não é a mesma coisa. Quando chegar o seu aniversário, você tem que ter evoluído em alguma coisa. Você tem que ter lido mais livros, você tem que ter lido mais Bíblias. Está gravando? Não vou falar mais. Vocês viram o podcast do Flow do Pochá, do Fábio Pochá? Vocês viram ele falando da Bíblia? Ele falou uma besteira atrás da outra. Quem não lê Bíblia acredita, porque ele foi eloquente. Ele convence você no que ele está falando. E ele falou uma coisa. Pode deixar. Ele falou uma coisa que é verdade. Ele falou várias coisas criticando nós que acreditamos na Bíblia. E aí no final ele fala assim: sabe qual é o problema deles? Eles não leem a Bíblia. O pastor vai lá, prega, o pastor traz o entendimento dele da Bíblia, dele, o que eu entendi da Bíblia. E as pessoas pegam aquilo que o pastor falou e vira verdade, mas eles não leem a Bíblia. Agora eu quero que você faça uma reflexão: ele está certo ou está errado? Quantas vezes você leu a Bíblia para você debater com um cara desse? Para você provar que ele está errado naquilo que você acredita. Ele pode não acreditar, mas você abrir a Bíblia e falar: eu sou assim por causa disso daqui que está escrito. Não é pelo que o pastor falou. Você entende? O cara foi lá e esculachou nós. Nós que eu estou falando não é os crentes. Ele esculachou os cristãos, os crentes e os católicos. Todo mundo que acredita em Jesus, porque ele não acredita. Ele disse o seguinte: eu não acredito num Deus que tem 8 bilhões de pessoas na Terra e ele vai olhar para o seu problema. Quem é você para ele resolver o seu problema com 8 bilhões de pessoas? É uma das partes. Assista lá no Flow. Os crentes ficam viajando no mundo, não sabe nem o que está acontecendo. Assista lá para vocês verem.
ele rebentando os cristãos. E se você não tiver Bíblia, o cara atropela você. Um que não conhece a Bíblia, o que não vive a Bíblia, arrebenta você que está na igreja 2025 inteiro. Então ele veio e arrebentou tudo, falando disso. Nós, essa é a nossa reflexão. E aí quando esse cara falou, vai ser tudo a mesma coisa, o Espírito Santo falou, não pode ser a mesma coisa. Não pode. Como que vai ser a mesma coisa? Olha só o Espírito Santo falando. Se até dia 31 de 2025 era o reino em movimento, e agora 2026 são novos recomeços. Como que é a mesma coisa? Como que é a mesma coisa? Sendo que ano passado foi uma cor, esse ano é vermelho, e ano que vem está dando cinza. Como que é a mesma coisa? Você vai entender? Quem está em Cristo vive novidade de vida. Para nós não é só uma virada de ano, é um ciclo que se encerra, é uma oportunidade que Deus está dando para termos novos recomeços. Não pode e não vai ser igual. E aí eu quero encerrar minha fala, porque o Espírito Santo queimou dentro de mim, dizendo que nós precisamos, baseado nos segredos que Deus deu para o apóstolo, avaliar os distanciamentos. Se tem uma coisa que o inimigo consegue fazer, é nos distanciar. E eu não estou falando de distanciar de Deus, não. Vocês estão aí, gente? Todo mundo na igreja? Todo mundo junto? Todo mundo queimando por Jesus? Amém? Faz sentido? E sentado do lado do irmão distante dele. É esse distanciamento que o Espírito Santo falou comigo. Como podemos ser uma família e estarmos distantes uns dos outros? Como que o inimigo conseguiu nos afastar em 2025? Como que você não conversa mais com quem você conversava? Por que você não se abre mais com quem você se abria? E aí, depois que o Espírito Santo falou isso comigo, e eu fui ler os segredos, está aqui. Um dos segredos é reative a amizade. Aí nós vamos deixando de falar uns com os outros, de compartilhar, de termos amigos e vamos vivendo a nossa vida sozinhos. Mas se Deus está dando como segredo, é óbvio que temos que viver. E aí a palavra que se encaixa é isso. Eu sou nova criatura. E se eu sou nova criatura, eu vivo os comandos do céu. Eu não chego mais para Deus e falo, eu sou assim. Eu não falo com ninguém dos meus problemas, eu vivo minha vida. Não existe mais isso, é nova criatura. Deus está mandando você ter amizade. Você pode não falar com todo mundo, mas você tem que escolher alguém para compartilhar, para viver aquilo que está acontecendo com você, para orar por você. Olha só, eu quero encerrar para a apóstola orar pela nossa ceia. A Bíblia diz o seguinte: quando você tiver alguma dificuldade, compartilhe com os santos. Está na Bíblia, você já leu isso? A Bíblia não manda você, vai orar para pedir para Deus. A Bíblia não manda você fazer isso. Vai para o seu cantinho e ora lá e fale com Deus até Deus te atender. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz o seguinte: quando tiver algum problema, compartilhe com os santos. Vá até os amigos, fale o que você está passando, o que você está sentindo, e eles vão orar por você. Aí vem o crente aqui e fala: eu vivo assim, no meu mundinho. Não existe mais seu mundo. Você faz parte do reino dos céus. Você não vive no mundo, você está no mundo terra, mas você não faz parte do mundo terra. Você não faz parte do seu mundinho, pequeno príncipe. Acabou isso. Você é nova criatura. E que haja um recomeço sobre isso na minha vida e na sua vida. Que nós possamos avaliar os distanciamentos e nos aproximar uns dos outros como irmãos em Cristo, como uma família em Cristo, como um reino a ser estabelecido na terra dos viventes. Curva sua cabeça e feche seus olhos.
como filhos e filhas de Deus. Receba, Senhor, essa adoração, Pai. Já nos prepare, Senhor, para tomarmos a ceia, Senhor. É a primeira ceia de 2026, Pai. Nós rendemos graças por essa rica oportunidade que o Senhor preparou para cada um de nós nessa noite. E rendemos graças, Pai, por começarmos esse ano na Tua casa, na Tua presença, na família de Cristo, estabelecendo o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém e amém. Perdão, tá bom. Estou dando a